Bom dia, Julian. Bom dia a todos os que estão participando do nosso simpósio. Hoje eu vou apresentar esse nosso trabalho, análise toponímica do mapa da Nova Lusitânia. Vocês vão talvez estranhar um pouquinho, porque eu coloquei a apresentação toda em inglês, mas eu vou falar em português. Os autores desse trabalho estão aqui listados, alguns dos autores, não são todos, porque nós temos uma grande gama de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, e vocês vão ver o porquê de uma grande quantidade de pessoas que estão envolvidas, e nós precisamos de muito mais gente. Tá? Então, vamos começar com uma introdução. Nosso mapa, denominado Carta da Projeção Geográfica Esférica Ortogonal da Nova Lusitânia ou América Portuguesa, Estado do Brasil. Esse mapa é de 1798 e tem uma série de outras versões. Ele, sem dúvida nenhuma, é um dos monumentos cartográficos portugueses, desenvolvido pela cartografia portuguesa no final do século XVIII. Tá? A toponímia deste mapa é extremamente rica, relativa não só ao domínio português, mas também nas áreas sobre o domínio espanhol, domínio francês e também holandês. E ela apresenta um conjunto único em termos de grupos indígenas ao redor de toda a área representada da América do Sul. Ela pode ser considerada, talvez, um dos primeiros mapas etnográficos criados na América e talvez até no mundo. Não vou colocar isso, mas possivelmente seja. Tá? Existem 4 versões. Essas 4 versões, em princípio, elas foram todas desenvolvidas por Antônio Pires da Silva Pontes Leme e os desenhadores José Joaquim Freire e Manuel Tavares da Fonseca, e também suportados por uma grande quantidade de geógrafos, astrônomos, engenheiros, geógrafos, e a despeito da sua importância, a toponímia de todos esses mapas ainda não foi estudada. Nas suas versões, nós vamos encontrar claramente diferenças, tanto na forma de ortografia dos nomes, diferenças também na densificação de topônimos, o posicionamento, troca de topônimos, e é isso que nós queremos mostrar no que nós estamos, então, trabalhando nesse aspecto. Esse trabalho, gente, ele vai fazer uma apresentação dos topônimos no nosso mapa de 1798, nessa versão. Tá? Nós vamos levar questionamentos das diferenças que nós encontramos nas outras versões e também todas as estruturas que foram e trabalharam, que apresentaram a toponímia desse mapa. Esse estudo ele não está completo. Tá? O número de topônimos que nós extraímos só nessa versão de 1798 foram 4.750 topônimos identificados também. E nós temos uma análise atribuída de linguagem, de idiomas e motivações, e estamos ainda continuando desenvolvendo esse trabalho. De acordo com o planejamento que nós estamos trabalhando, que nós estamos desenvolvendo, as análises e conclusões nas 4 versões, elas presumimos que estejam aproximadamente em 3 a 4 anos plenamente desenvolvidas, incluindo dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nesse trabalho, nós vamos dar as maiores diferenças toponímicas entre as 4 versões, algumas minutas, alguns elementos que nós vimos que foram utilizadas em uma das versões, mas a gente não sabe ainda se elas foram utilizadas em todas elas. Tá? Então, é um estudo preliminar, mas de uma
nesse um preliminar bastante profundo em relação a todo o trabalho desenvolvido. Vamos dar uma versão, falar um pouquinho sobre essas 4 versões. O resumo das mapas, cartas geográficas e plantas que se tem copiado reduzido no Real Jardim Botânico, por ordem do ilustríssimo e excelentíssimo senhor Dom Rodrigo de Souza Coutinho, desde março de 1797 até o presente ano de 1803. Ele mostra que foram apresentadas 3 cópias desse mapa: 1797, 1798 e 1803. O mapa que mais é conhecido, praticamente, os mapas que eram mais conhecidos, este que está no Arquivo Histórico do Exército, de 1798, aqui no Rio de Janeiro, e uma versão que estava na Diretoria de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, da Diretoria de Infraestruturas do Exército Português em Lisboa. Esse mapa foi reconhecido em 1903 como um dos elaborados por Antônio Pires da Silva Ponte. Essa versão a versão de 1797 está no Observatório Astronômico da Universidade de Coimbra, e o de 1803 acredita-se que seja o exemplar existente na Biblioteca Nacional da França, BNF, com o título Carta de l'Amérique équinocciale et du Brésil. Nenhuma dessas versões teve, até o momento, a sua toponímia estudada. Em todas as versões tem claras diferenças e nós vamos mostrar essas diferenças. Aqui vocês podem ver o mapa de 1798. Estou começando com o mapa de 1798, não o mais antigo, de 1797. Vocês podem ver as dimensões desse mapa: 1.148 centímetros por 183 centímetros, uma escala aproximada de 1 por 3.762.000. Então, as dimensões são bastante, impressionantes. A Carta Geográfica de 1797, o que está no Observatório Astronômico da Universidade de Coimbra, ele tem as dimensões de 142 centímetros por 128, uma escala um pouquinho menor. Então, uma escala de 1 por 3.940.000, aproximadamente. E o exemplar da BNF, da Biblioteca Nacional da França, ele tem as dimensões de 156 por 68 centímetros, mas apresenta apenas metade do mapa. Existe uma outra parte que não se tem conhecimento da sua existência. Mas tem uma escala de aproximadamente de 1 por 4.239.000. E, finalmente, a última versão, que não tem um título, 1795, eu botei uma interrogação, porque existe uma interrogação realmente de quando esse mapa foi realmente desenvolvido. Ele tem impressionantes dimensões de 12 metros e 5 por 12 metros e 4, numa escala aproximada de 1 por 2.503.000. E vocês podem ver que ele está incompleto, né? Essa parte daqui, bastante incompleta. Aqui eu tenho também uma área que não é representada, mas também não existe o cartucho de nenhuma autoria do mapa, mas existe também uma inclusão das minutas que geraram esse mapa. Então, a gente tem 80 minutas correspondendo a cada um dos quadrângulos de 5 graus por 5 graus, e que supostamente eles deram origem a essa versão de Lisboa. Então, aqui a gente pode ver a identificação que nós temos de todas essas minutas. São pequenos mapas. Aqui vocês têm
quadrângulo 44, identificado por essa nomenclatura. Aqui vocês podem ver a representação no mapa com o quadrângulo exatamente de 5 graus por 5 graus. Aqui vocês podem ver a identificação exatamente da mesma toponímia. Então, a gente pode verificar que é uma cópia realmente que foi realizada dentro dessas minutas, dessas 80 minutas. Bem, vamos falar sobre a toponímia da Nova Lusitânia, nessa versão de 1798. Não existem, para que a gente pudesse estabelecer toda essa pesquisa da toponímia, a despeito de toda essa relevância do tema, nós temos diferentes versões comuns, as versões comuns e as diferenças entre as várias versões. Essa decisão de começar com o mapa da Nova Lusitânia de 1798, ela diz respeito à facilidade que nós temos, de estudar essa versão. Porque, primeiro, que ela está aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, ela pertence ao Arquivo Histórico do Exército, está atualmente disponível, e também nós tivemos acesso a uma cópia digital em 300 dpi, ou seja, uma resolução espetacular para que a gente pudesse desenvolver o estudo não diretamente em cima do original. Então, foi proposta para essa análise a extração da toponímia, em comparação com as demais. 5 minutos. Tá. 5 minutinhos. 5 minutinhos, eu vou ter que correr um bocado agora. Bem, então, nós vamos verificar como é que nós fizemos isso. Desenvolvemos toda a extração desses 4.750 topônimos, vocês podem ver aqui. Tá? Nós dividimos em trechos, e esses trechos, então, nós fomos estabelecendo essa divisão. Aqui vocês podem ver uma tela em que nós íamos colocando cada um dos topônimos nessa estrutura, observando, então, e extraindo o nome e passando para o arquivo dentro do ArcGIS. Nós desenvolvemos isso com o ArcGIS, através da extração desses topônimos dentro da tabela. A identificação disso, nós trabalhamos com uma tabela em que nós tínhamos a identificação do topônimo, a identificação geográfica, o grupo geográfico, a motivação geográfica, a motivação linguística, o idioma, a língua, país e capitania para indicar aonde que as fronteiras atuais, digamos, de cada um deles. Aqui, a tabela mostrando o grupo geográfico, administrativo, descritivo, étnico, etc., e a identificação geográfica, o identificador geográfico de cada uma desses topônimos. O número de topônimos que nós extraímos, aqui a percentagem que nós também extraímos de cada um desses elementos que nós trabalhamos. Pode ver que tem uma aqui, latitude. Isso é exclusivo do mapa de 1798, porque uma boa parte dos topônimos costeiros eles foram identificados com a latitude da sua ocorrência, mostrados na carta. Então, nós tivemos que colocar essa identificação aqui desses topônimos. Bem, o número de topônimos pelos países, né? O Brasil, 3.177, e cada um dos outros, Argentina, Colômbia, Equador, Suriname, tá? Dentro de cada um deles aqui, o percentual de cada um deles extraído. A identificação linguística, também nós estamos desenvolvendo essa identificação ainda, classificando na identificação da língua, aí língua e idioma, existe essa nossa distinção, tá? E na parte de idiomas, a toponímia linguística, a toponímia indígena, nós
temos que identificar também a família linguística de cada uma dos nossos topônimos. Aqui, só a distinção que nós temos, a distribuição, por exemplo, de toda a estrutura tupi, e aqui a gente tem a distribuição dos grupos étnicos e linguísticos, Tupi-Guarani, G, Arawak, Caribe, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos dentro do Brasil, e também nós vamos nos preocupar ao longo de toda a América do Sul. A identificação dos grupos linguísticos foram 103 e no Brasil 32 que nós identificamos. Tá? A quantidade de topônimos portugueses, isso só no Brasil agora, tá? Portugueses, indígenas 1.260, afros 7, franceses, híbridos não identificados, então apenas dos 3.166 topônimos aqui do Brasil. A comparação com outras versões, o que nós desenvolvemos então, foi diferenças que nós vamos ter ortográficas em topônimos, as diferenças de identificação de feições geográficas, topônimos diferentes, pontos identificando diferentes feições geográficas, e o número de topônimos em cada versão. Diferença ortográfica, na versão de 1798, nós temos o Paraíba, com H e Y, aqui Paraíba, apenas sem H, Rio Tietê, Rio Itapicuru, com o Rio Itapicó, o Rio Itapicuru no outro, Parnaíba, Parnaíba, Parnaíba com I, Ceará com S, Ceará, Ceará com S também, Rio Tocantins, Tocantins, Jacuípe, Jacuípe, Gurupi, Gurupi, Guariovacos, Guariovacos, todos eles vários vacos. Então, são diferenças linguísticas, ortográficas que nós vamos encontrar. As diferenças também na identificação de feições geográficas, elas foram analisadas na Ilha de Santana, na atual Ilha do Bananal, no Rio Araguaia. Então, nós vamos ter diferenças tanto de posição, nós vamos ter diferenças também de nominação. Por exemplo, do rio Cuxuru, com o rio Tapiripés, o rio Acuiqui, Rio da Ponta, Rio Tapiripés, aqui Rio Tapiripés, o Lamaçais Carajás, com Carajá, Lamaçaia, Carajá, Ladário Codarral, Ladário Carajal, Aldeia do Gentio Chibiuá, Gentio Chibiva. Nós vamos verificar que existe uma diferença bastante grande, uma identificação entre o V e o U nesses topônimos. Aqui vocês podem ver, em 1798, o rio Acuiqui, o Churu, Tapiripés, Rio da Casca. Em 1795, o mapa de Lisboa. O mapa de 1797, com as suas diferenças também, 1803. E ainda o número de topônimos em cada versão. Nos parece que o número de topônimos em 1798 é muito maior do que em todas as outras versões. Nós não temos ainda extraídos os nomes das outras versões por uma série de problemas. Por exemplo, o mapa de 1797, nós não temos uma cópia digital dele numa versão. Temos fotografias, então nós estamos extraindo dessas fotografias. E as demais versões, nós estamos começando a extração agora. Tá? Mas existe uma diferença, por exemplo, na região de Piauí. A região do Piauí, uma grande quantidade de topônimos, extensa em todas as versões praticamente, e a gente perguntava por que Piauí? Por que o Piauí apresenta toda essa grande densidade de topônimos? Da mesma maneira, por exemplo, vocês podem ver aqui no Rio de Janeiro, toda a região, pegando Minas e Rio de Janeiro e Espírito Santo, a quantidade de topônimos que existem em relação à versão de Lisboa e em relação à versão de 1797, lá de Coimbra.
Tá? Algumas informações que a gente pode dizer. Bom, aqui, em relação aos topônimos, a quantidade de topônimos do Piauí, nós temos a Carta Geográfica do Piauí, suas adjacências de 1761. Observe o número de topônimos relativos ao Piauí. E praticamente todos eles estão inclusos. Por outro lado, nós, fazendo uma comparação entre a Carta da América Meridional, de Danville, de 1772, nós verificamos a igualdade que existe com o mapa da Nova Lusitânia de 1795. Tá? Isso foi uma identificação que nós fizemos lá no laboratório, do momento que nós temos uma cópia uma cópia não, nós temos um dos originais do mapa de Danville, lá no nosso laboratório. Na comparação também das minutas daqueles quadrângulos, a gente pode verificar que a quantidade de topônimos que existe na versão de 1798 é muito maior do que existe também nessas minutas. Bem, algumas conclusões. Esse estudo não está completo ainda, nós temos uma grande quantidade ainda de trabalho pela frente, precisamos de gente trabalhando. Então, aqueles que estejam interessados, principalmente de pessoal que trabalhe com línguas indígenas. Então, nós precisamos de gente na nossa equipe. E está aberto. Dos nossos objetivos é exatamente esse, de buscar gente para compor também esse grupo de pesquisa do nosso mapa da Nova Lusitânia. Nossos próximos passos, toda a identificação linguística, nas outras versões também, a extração, o georreferenciamento das bases e uma modelagem da nossa base de dados toponímica. As nossas referências, e muito obrigado, e aí está o meu contato. Desculpe, eu acho que eu ultrapassei um pouco do meu tempo. Muito obrigado, Júlia. Bom, muito obrigada, professor, parabéns pelo trabalho. Sou suspeita de falar, né, de elogiar o trabalho, mas é um trabalho muito importante, trabalhar com mapas históricos, trabalhar com toponímia, tanto que nós estamos em um evento somente para falar de toponímia, então isso só ressalta mais ainda a importância dessa área de estudo. Ainda temos 2 minutos para perguntas, se aparecer alguma por aqui. Lembrando que vocês podem comentar lá no chat do YouTube ou mandar lá pela plataforma da Event3, quem está inscrito no evento. Alguma pergunta, gente? Então é isso. Muito obrigada, professor. Nós vamos passar então para o próximo trabalho.